Deus bendito, Deus eterno, nós te glorificamos, Senhor, pelo privilégio desta hora, por este momento, ó Deus, em que o Senhor nos tem dado graça para chegarmos até aqui. E, ó Deus, o nosso objetivo o Senhor conhece, os nossos propósitos não são o ouro e a prata que o mundo tem a oferecer, mas aquilo que o teu Espírito tem a nos dar. E o Senhor, no tempo que passou nesta terra, nos deixou coisas que nos podem fazer herdar a tua glória. E é em busca disso que mais uma vez, Senhor, aqui nós estamos, para que o Senhor domine o nosso coração, o nosso ser, os nossos sentimentos, e que nós possamos alcançar um coração sábio, de maneira que possamos adentrar os portais celestiais, que são muito estreitos. Por isso, abençoa-nos nesta manhã, Deus, capacita-nos, pois sem ti nada nós podemos fazer. E assim oramos confiados, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos estar seguindo o livro do profeta Daniel, hoje, no capítulo 3, nós vamos seguir diante de tudo aquilo que nós já vimos, não chegamos nem na metade, e eu creio que já tem passado aí várias informações. Tem outras informações complementares, vou assim dizer, que estão nos outros seminários, no seminário 1, no seminário 2, e você vai encontrar também outras informações. O que acontece é que muitas vezes o que nós falamos hoje, estamos aqui falando hoje, às vezes não lembramos o que foi dito em outras ocasiões, e muitas das coisas que hoje nós crescemos e entendemos, quando tivemos aquele outro seminário, não tínhamos determinadas informações e conhecimento. Então, o que eu digo? Uma coisa complementa a outra. Aliás, que nesse ministério, você não pode seguir sem tomar conhecimento do seminário 1 e 2. Ali são coisas tremendas. E outra coisa que não pode passar em branco na sua vida é o seminário de Apocalipse. Aquelas simbologias, as coisas que Deus nos deu um entendimento, que certamente não é tudo, não compreendemos todo o Apocalipse não, mas aquilo que está lá é tremendo. E eu te digo uma coisa, Apocalipse, Gênesis, Daniel, são livros que caminham na mesma estrada. As informações contidas em Gênesis, Daniel e Apocalipse, elas se juntam para montar um quebra-cabeça tremendo. Então, está aí a dica para você. No demais, nós vamos abrir em Daniel no capítulo 3 e vamos seguir a nossa leitura. Só de antemão, eu só quero antecipar o que nós vamos encontrar em alguns detalhes aqui do livro de Daniel. Nós vamos encontrar um conflito entre lei de Estado e lei de Deus. Isso nós vamos encontrar no livro de Daniel. E aí nós lembramos que Deus nos tem ensinado que Daniel representa a igreja. Ou seja, nós sempre teremos um conflito entre leis de homens e leis de Deus. Isso aí sempre vai existir. Mas só vai existir com a igreja verdadeira, a exemplo de Daniel, a igreja que está realmente recebendo a revelação, recebendo a direção de Deus. Vamos seguir então. Daniel capítulo 3 diz: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado.
Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais da província, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Bem, primeira análise aí até o verso 3, o que nós queremos ver? O que, na sua opinião, na sua meditação, pode estar representando essa estátua? Essa estátua não representa o governo? Essa estátua não representa a força? Ela não representa o poder? Ela não representa a autoridade? Baseado nesta imagem, nesta estátua, leis não foram decretadas? Então essa estátua nada mais é que uma espécie de, aprimorando, de constituição. Porque em cima daquela imagem foi decretado leis, foi decretado comportamento para o povo que ali habitava. A arrogância de um homem querer ditar ordem no comportamento de outros. Quando tocar as músicas, como nós vamos ver, quando tocar a música, a flauta, o saltério, todo mundo para o que estiver fazendo, larga a sua vida e vai reverenciar a estátua. É lei. O que nós vemos ainda? Isso vai acabar representando ainda o quê? A opressão. Será que todo mundo estava satisfeito em ouvir a música e parar tudo, meter o rosto em terra, botar a cara no chão e adorar a imagem, reverenciar o rei dessa maneira? Todo mundo estava satisfeito com isso? Ou não será que tinha gente ali que estava sim fazendo isso, simplesmente com medo de ver seus filhos mortos, sua casa destruída, a sua própria vida ser tirada? Ou será que todo mundo aceitou essa ideia do rei? Então aquela estátua também está representando, dentro desse conjunto de leis inserido na figura da estátua, está representando uma opressão. Ou seja, o que é a opressão? Tem que se fazer o que o rei quer. Qual era a ordem para quem não se prostrasse? Fornalha, Ia ser lançado na fornalha. Então, isso não é uma opressão? Todo mundo tem que adorar a imagem do rei? Todo mundo tem que concordar com o decreto do rei? Não diz o ditado popular que cada cabeça é uma sentença? Ou seja, todos nós não temos o direito à liberdade de pensar de formas diferentes? Não é verdade? Por exemplo, me veio aqui na memória, depois daquele caso que nós fomos presos pelo tal da lei Caó, que eu chamo de caô para zombar mesmo, depois daquele caso, estava cheio de gente dizendo, não, a lei é absurda, a lei é inconstitucional, a lei não especifica o que é o racismo. Racismo de cor, raça, religião, mas ela não diz o que ela está se referindo. Era um detalhe. Então, outros diziam, não, mas eu não posso criar uma lei que contradiga a própria Carta Magna do Estado, a lei máxima que é a Constituição. Se a Constituição diz que todo cidadão é livre perante a lei e que a manifestação até cultural, a manifestação de pensamento é livre, garantida pela Constituição, eu agora então não posso criar uma lei que venha contradizer esta. Então as pessoas diziam que a própria lei Caó é inconstitucional, ela não tem razão de existir, não tem razão de existir, mas um bando de policial veio armado na minha porta, está preso. Então o que nós estamos vendo? Eu
Eu hoje me considero um cara que não se curvou diante da imagem de Nabucodonosor. Aliás, não me curvei mesmo, né? Depois tem um vídeo na internet, você não pode sobreviver sem assistir esse vídeo. Eu acho ele muito bom. É intitulado Acima da Lei Caú. Quantos ainda não viram esse vídeo? Tem gente que ainda não viu esse vídeo. Acessa lá www.tupirani.com na pasta intitulada Grande Prisão. Você vai assistir o vídeo Acima da Lei Caú. Eu estou provando que eu não me curvo à lei, eu estou zombando, escarnecendo da lei. Estou falando, não lembro nem mais o que eu disse. De vez em quando eu assisto lá que eu acho aquele vídeo bom, aquele cara foi bom, aquele cara. Então, irmão, nós que não nos curvamos à lei dos homens, estamos sujeitos a ser injustiçados, mortos, esquartejados, queimados em fornalha, mas uma coisa é certa, ninguém tira o nosso galardão. E seja tombando na terra, seja lá como for, mas nós vamos entrar naquele céu que nos aguarda. Amém? Não importa o sacrifício, não importa as dores, não importam as angústias. Primeiro dia de prisão, acho que primeiro e segundo dia de prisão, não sei, tivemos que dormir lá, em cima de um monte de gente, era um dormindo em cima do outro. Posição, se mexer, nem pensar. Imagina você atravessar uma noite inteira sem poder se mexer. Não tinha como se mexer. Era proibido, dentro da cela, virar de posição. Você tinha que ficar naquela posição. Não podia se mexer. Porque era uma regra dentro da prisão, homem virado, um virado para o outro, de frente ou de costa. Não podia virar ao contrário. Então, as coisas não são tão fáceis, mas pagamos um preço e hoje estamos desfrutando da recompensa, né? E que recompensa! Eu acredito que se eu tivesse que passar de novo pelos 18 dias, eu passaria, porque o que veio depois daquilo ali foi tremendo. Não veio depois a nível material, não, somente nível material, não. Veio a nível espiritual, a minha maneira de pensar e a minha firmeza de viver em Cristo Jesus. Depois da prisão, eu não sou mais a mesma pessoa, de jeito nenhum, não sou mesmo. Então, a estátua representa a força do Estado. A estátua representa a loucura de um homem que pensa que domina todo mundo. É um homem que domina todo mundo. O poder subiu a cabeça dele de tal maneira que ele se achou no direito de criar leis que fizessem as pessoas reverenciar tudo que ele bem quisesse, tudo que ele bem entendesse. Ainda no verso 3, você vê que se junta uma turma, não se junta? Se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais da província. Foi todo mundo lá para a consagração da estátua do rei. Ninguém disse nada, ninguém demonstrou insatisfação, todo mundo aceitou bonitinho. Por quê? Porque era tudo funcionário do rei. Todo mundo tinha o seu salário, todo mundo tinha a sua posição social. Nós estamos vendo aqui até juízes, mas ninguém disse nada. Ô rei, isso aí não vai pegar bem não, uma loucura dessa. Para que isso? Para que fazer todo mundo, quando ouvir o som de uma música, se curvar diante de uma imagem? Não, mas isso representava para eles também um status, uma posição, né? Muita gente, por exemplo, o policial que veio aqui nos prender, ele disse: pastor, estou fazendo o meu trabalho. Ele falou isso com todas as letras para mim, ali naquele portão. Pastor, meu negócio é prender bandido. Eu entro mesmo, meto o pé na porta, não quero saber de nada não. Se tiver que invadir até a igreja católica para pegar bandido, eu invado mesmo. Mas meu negócio não é esse não, pastor. Mas eu estou fazendo o meu trabalho, estou cumprindo ordens. Foi isso que o policial disse: estou cumprindo ordens. Não teve um centurião que foi até Jesus, um centurião romano?
Mestre, meu criado, ele é para mim um filho. Jesus falou assim, teu criado está enfermo, eu vou lá curar ele. Não, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Mas eu tenho pessoas que eu dou ordem, e quando eu dou uma ordem, eu não preciso ver se ele fez, eu sei que ele vai fazer. Manda uma palavra e meu servo sarará. Jesus falou assim, poxa, nem em Israel eu achei uma fé dessa. Tá bom, vai, teu criado vive. Viveu. Dizem alguns historiadores que o centurião que comandou a crucificação de Jesus foi aquele. Com o coração arrebentado, com a vida destruída, mas tinha que cumprir ordens. Então nós precisamos tomar cuidado, irmão, para que não nos tornemos escravos de um salário. Somos livres e se temos Deus, teremos o pão de cada dia à nossa mesa. Mas o medo de faltar o pão tem feito muita gente se tornar covarde, tem feito muita gente não alcançar o projeto de Deus para a sua vida, porque se tem uma coisa que o ser humano tem medo, é de faltar o pão na mesa. Se tem uma coisa que o ser humano tem medo, é de ouvir o filho dizendo, papai, estou com fome. Claro que isso estremece, isso dá calafrio em qualquer um, mas meu irmão, quem confia em Deus, jamais perde a batalha, tá? Vai em frente, não deixa nada te parar, mas ali nós vemos, no verso 3, a turma das pessoas que comiam da mesa do rei, eram assalariados pelo rei, eram sustentados pelo rei, e não iam colocar, como nós vemos muitas vezes, não iam colocar o seu emprego à prova. O advogado, advogado do diabo, o advogado que nos defendeu, que deveria nos defender, não foi o que nos acusou lá no tribunal? Nós não temos o áudio gravado, colocamos na internet. O cara que estava sendo pago pela gente, depois da situação, houve uma situação, houve um mover, nós colocamos aquele cara não para que ele fizesse alguma coisa por nós, só para que ele tomasse conhecimento e nós fizéssemos alguma coisa por ele. Não era ele que ia fazer por nós. Éramos nós que estávamos colocando ele no caso para nós fazermos por ele. Fizemos e não adiantou nada, ele não saiu da sepultura. Mas aquele cara pago por nós para nos defender, o áudio não está mostrando ele nos acusando pelas costas, porque nós deixamos o MP3 gravando lá em cima da mesa da juíza, na cara de todos eles, mas eles não viram que estava gravando. E pelas nossas costas ele, o tal do advogado, estava nos denegrindo. Por quê? Porque o nosso lema é Bíblia sim, Constituição não. Se é Bíblia sim, Constituição não, o que ele vai fazer com o canudo de advogado dele? Que dá a ele uma fortuna por mês, um trabalho vagabundo, que é o trabalho da maioria dos advogados, não fazem nada. Dá entrada num habeas corpus, 5 mil reais. Caramba, qualquer um de nós pode dar entrada num habeas corpus, é de graça. Mas o cara cobra 5 mil reais. Qualquer cidadão pode dar entrada no habeas corpus. Qualquer um. Parece que a única exigência é que seja maior de 18 anos. Qualquer um. E estão cobrando 5, 10 mil, não sei o quê. Trabalho de advogado é a maior moleza, trabalho de advogado. Desses aí, agora, quando existem outros casos, perícia técnica, não sei o quê, esses advogados ainda podem trabalhar alguma coisa. Mas essa grande massa que tem por aí, caramba, não fazem nada. É só dinheiro no bolso. E a maioria gosta de defender bandido, Bom, eu não entendo um advogado defender alguém que ele sabe que é condenado. Eu não entendo isso. Irmão, eu não entendo isso. Como é que um advogado vai lá, o cliente dele diz assim, eu matei, esquartejei, estuprei, enterrei. E ele diz assim, não, eu vou te defender, quanto tem? Se é advogado? É advogado do diabo. Mas toda pessoa tem que ter a sua defesa. Sim, tem que ter a sua defesa. Mas o cara não está confessando? Se ele está confessando, tem as provas que ele cometeu o delito, a defesa dele fica à parte, ele tem que pagar pelo que ele cometeu. Isso é o lema Bíblia sim, Constituição não. Quando nós voltarmos com Cristo no milênio, não existirá advogado.
Está aprovado? Não tem defesa, mas não tem defesa. Você fez? Fiz. Aconteceu? Aconteceu. Fiz tal. Então a pena é essa e acabou a história. Não tem defesa para quem está condenado. Não tem defesa. Vai ter que cumprir a sua pena. No milênio nós vamos mostrar para eles o que é a verdadeira justiça. Mas o advogado, nosso lema, a Bíblia sim, Constituição não, ele ficou lá meio revoltado e ele não ia jogar contra os próprios anos de faculdade dele. Mas a Escritura diz, deixai-vos instruir, juízes da terra. Bom, no verso 6 e 7, nós vamos seguir lendo, a partir do 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens. Veja bem, nações e homens, ou seja, o domínio era muito amplo, A coisa talvez tivesse um horário para tocar e mesmo quem não estivesse enxergando a estátua ia ter que se curvar de qualquer jeito. Então vamos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Não interessa se aceitasse, se concordasse ou não, ou se curva ou morre. Era assim que funcionava. É opressão, é ditadura total. Vai ouvir o som da música, ou se curva ou morre. Não é exatamente o que procuram fazer aí hoje? Ou você se comporta desta maneira, ou você vai ser preso, Nós estamos aqui questionando o óbvio. O camarada rouba. Se ele rouba, ele tem que ser preso, dando a ele uma chance de recuperação. Se o camarada é um assassino, ele tem que ser preso, dando-se a ele uma chance de recuperação, porque a recuperação é um fato real, a mudança do comportamento mental das pessoas existe. Então, mas existem leis hoje que querem simplesmente calar todo mundo. Não vê a lei do homossexualismo? Essa bandalheira, essa pouca vergonha? Não querem calar todo mundo? Opa, não. Nós, seres humanos, temos direito de expressar o que concordamos e o que não concordamos. Uma coisa é você discriminar uma pessoa pela cor dela. Não, ninguém pode fazer isso. Ninguém pode discriminar alguém pela cor, ninguém pode discriminar pela estatura, ninguém pode discriminar por usar um cabelo mais longo ou mais curto, ninguém pode discriminar uma mulher por usar uma maquiagem ou não. Não pode se discriminar nenhuma pessoa. Agora, eu tenho o direito de falar se eu concordo com tais e tais comportamentos ou não. Eu não posso discriminar um homossexual, dizer esse cara não pode trabalhar em lugar nenhum, esse cara não tem direito a estudar, não tem direito a entrar numa faculdade, não tem direito a prestar um concurso público, não tem direito a servir o exército porque é um homossexual. Não tem, ninguém tem esse direito. Agora, eu posso dizer, não, ele pode sim, presta concurso público, vai servir o exército. Agora, que fique bem claro, eu não concordo com o homossexualismo. Então, nós não temos o direito de discriminar pessoas, de agredir pessoas, não temos esse direito, mas temos o direito, e eu diria mais que direito, temos a obrigação de, como cidadãos, principalmente nós cristãos que conhecemos os fatos espirituais, temos até mais que a obrigação de falar, porque o mundo depende do nosso esclarecimento. Nós é que somos sal da terra, nós é que somos luz do mundo. Outro dia alguém estava falando comigo, tá vendo só? Foi agredido ali os homossexuais, não sei o que, passou na televisão. Ah, que besteira agredir as pessoas.
Eu falo, eu concordo sim, eu acho uma besteira agredir as pessoas. Vai procurar o que fazer, né? Vai procurar ser útil ao invés de ficar agredindo pessoas no meio da rua. E a pessoa, isso é uma discriminação. Eu falei, não, deixa eu concluir o meu pensamento. Eu concordo sim que ninguém possa agredir um homossexual, mas eu exijo também que os homossexuais tomem vergonha na cara e vão procurar o canto deles. Eu também eu acho absurdo agredir alguém fisicamente, e eu acho muito mais agressão a uns princípios de moral e ética, muito mais agressão que dois marmanjos que não tem o que fazer, fiquem no meio da praça trocando beijo de língua. Vai tomar vergonha na cara. Isso me agride muito mais do que alguém espancar. É o meu princípio, é o meu conceito. É inadmissível que dois barbados fiquem de mãozinha dada no meio de uma praça trocando beijinho de língua na frente de tudo que é criança que passa, de 5, 10, 15 anos, não tem mais respeito, não tem mais dignidade. Isso me agride muito mais. Eu acho que os dois são dignos de cadeia. Quem agrediu fisicamente e quem está agredido com esse gesto. Esse gesto também me agride muito. Eu sou homem e os princípios de Deus estão muito bem enquadrados na minha vida. E doa em quem doer. Então, mas a lei diz o quê? Não, você jamais poderá dizer um negócio desse. Você está discriminando. Não estou discriminando uma pessoa. Eu estou repudiando com todas as minhas forças esse ato horrendo e asqueroso que não cabe na cabeça de ninguém normal. Né? Então, as leis vão tentar o quê? Como nós estamos vendo, te calar. Aí é o kit gay que vai entrar na escola para mexer na cabeça do teu filho. É um monte de... Ninguém pode falar, ninguém pode dizer nada. O professor não pode questionar. Os diretores não podem questionar. É lei. É lei? Não, é lei não. Enquanto nós tivermos sangue para derramar, lei para nós é Bíblia. Amém, irmãos? Então, o que vemos é um rei determinando que toda a terra se curvasse ao seu capricho. Afinal de contas, o tal do cara que criou a lei K.O., Carlos Alberto de Oliveira, a lei K.O., quem era o cara? Quem era esse cara? Quem pesquisou sobre a vida desse cara? Um macumbeiro nato de berço, envolvido com homossexualismo nos terreiros, pai de santo homossexual. Essa é a vida do cara. Aí o cara cria uma lei que está só dentro da cabeça dele, consegue levar para uma bancada de espíritas e macumbeiros, aprovou a lei contra a Constituição, aí pega um delegado macumbeiro, Henrique Pessoa, que outrora na 6ª, agora está na 4ª DP, aqui na Central do Brasil, Henrique Pessoa, um delegado macumbeiro, também dá procedimento ao pensamento do cara e vem tentar calar quem? Alguém que jamais poderá ser calado. Eu. Então você não vê claramente um segmento diabólico, espírita. Você não vê claramente. Quem criou a lei? O tal do K.O., macumbeiro, apoiado por Átila Nunes, outro macumbeiro, inclusive Átila Nunes e o filho estão afastados da portaria da Defensoria do Consumidor, porque estão afastados por roubo, safadeza e pilantragem, né? Então, vai vendo a linha espírita, aí entra numa delegacia da 6ª DP, se depara com Henrique Pessoa, que disse, eu sou delegado, eu sou espírita, eu armei para você. Lá dentro tinha Daniel Mair, que os trejeitos também não escondem o comportamento do cidadão, e por aí vai. Aí vieram tentar calar quem? A única voz que estava ecoando. Que continua ecoando, que somos nós, geração Jesus Cristo. Então, eles criam uma palhaçada escrita num papel e diz, é lei. Jogam as armas do Estado em cima da população, a população cala a boca, se intimida, está tudo bem. Prevalecemos. Que nem eu vi uma reportagem na Band com aquele repórter Ricardo Boechat, e ele dizia assim, eu sou ateu, mas a minha família é da igreja luterana, enfim, tanta gente gosta das pregações no trem. Aí ele chamou um
diretor, né, da Supervia para dar entrevista lá. Mas por que essa proibição de falar nos trens? Se tanta gente gosta, o pessoal vai cantando. Ele estava recebendo ali várias cartas, vários e-mails de pessoas questionando porque queriam que os crentes continuassem a cantar no vagão. Levou o diretor da Supervia lá, o diretor da Supervia falou assim: não, nós não proibimos ninguém não, nós só colocamos o cartaz lá. Mas não existe proibição. Eu ouvi, não existe nenhuma proibição, nós só colocamos o cartaz lá, não tem nenhuma lei não, até então não tinha, porque ele falou que não tinha nenhuma lei, não tem nenhuma lei não, nós só colocamos o cartaz lá. Eu te pergunto, o cartaz não foi o bastante para calar todo mundo? Calou todo mundo. Então, meu irmão, aprenda o seguinte: a lei só terá poder na sua vida quando você se curvar a ela. A lei só terá influência na sua vida quando você se curvar a ela, assim como a Bíblia só tem influência na sua vida quando você se curva a ela. Mas a lei estava lá escrito: é proibido manifestação religiosa. É mesmo. Sempre que eu viajava com um grupo do pessoal da igreja nas barcas que vão para Paquetá, nas barcas que vão para Niterói, está lá uma placa imensa: é proibido manifestação religiosa no interior de não sei de que nome que eles dão para esse negócio. Da embarcação, acho que é uma coisa assim, irmão. Aí tá lá a placa bem em cima da nossa cabeça e nós lá com o violão, cantando, tocando e etc, etc. Agora, tem gente que, não vamos cantar não, porque está escrito aqui. Irmão, está escrito lá na placa, mas não está escrito no meu coração, não está escrito na minha mente. Quer dizer que o cara pode ir ali tocando o pagode dele. Está lá um com a cuíca, está lá um com zanzá, está lá outro com birimbau, todo mundo seguindo viagem no seu grupinho, mandando ver na sua manifestação cultural. Agora, os crentes não podem seguir viagem tocando violão, nem cantando. Agora, não pode quando o crente se acovarda. A lei só terá influência na sua vida quando você se curvar a ela. Este é o padrão. Agora, se você estiver disposto a derramar o teu sangue, encarar algemas e cadeias, mas não vai se curvar a essas bandaleiras chamadas lei, você vai triunfar, você vai ver a mão de Deus, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Deus não está procurando gente que se cale, Deus está procurando gente que fale. Bom, seguindo então, nós paramos no verso 7. Vamos seguir então mais um pouquinho. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti e de teus deuses, e a teus deuses eles não servem, nem adoram a imagem de ouro que tu levantaste. Ou seja, uma meia dúzia de puxa-saco, gente que está acostumada a adorar ídolo, boneco de gesso e outras coisas mais, foi lá para o rei: ó rei, tem gente aí que não está adorando que nem a gente não. Rei, tem gente aí que pensa diferente de ti. Não, ninguém pode pensar diferente de mim. Se pensar diferente de mim, eu mato. Acende a fornalha. Vamos apurar esse negócio aí. Fornalha já está acesa? Chama esses caras aí. Como é que é? Está pensando diferente de mim? Eu não dou direito a ninguém de pensar diferente de mim. Eu decretei, eu disse que é lei. Não é isso? Não é isso que nós estamos vendo? E não é no nosso dia a dia, não é isso?
E um dia isso vai ficar tão evidente, meu irmão, porque esse momento que nós estamos vivendo é um momento em que Deus já começou a fazer separação e diferença do que serve e do que não serve. Essa hora já começou, essa dispensação, a dispensação de Malaquias, que o Senhor Deus fará a separação do que serve e do que não serve, essa hora já começou. Ela já está, esse mover já está sobre a terra. Então aqui, o que dizem para o rei? Ó, rei, tem gente aí que não pensa que nem você não está nem aí para a tua lei. E tocaram o saltério lá, os caras continuaram passeando. Tocaram a harpa e eles nem ouviram. Tocaram a cítara, a gaita de foles, eles continuaram nos afazeres dele, continuaram tocando a vida deles, eles não estão nem aí para a tua lei. E olha, irmãos, que eles nem se chamavam Geração Jesus Cristo, hein? Imagina se chamasse então. Agora, o que acontece aqui? Ele diz assim, há uns homens judeus. Irmão, Deus mostrou um detalhe nisso aqui que eu achei interessante. Você vê a visão do ímpio de um modo geral. Tem uns caras aí e eles são judeus. Tem uns homens judeus. Quando ele fala judeu, ele está generalizando um grupo. Mas é isso que nós vemos. Chama esses judeus aí, chama tudo que é judeu que tu achar pela cidade, traz aqui na minha presença. Nós vemos isso? Nós não vemos isso não. Em outras palavras, tem uns crentes por aí, chama tudo que é crente. Não, não é tudo que é crente não, são só um grupinho aí pequeno que está fazendo essa diferença. O resto está todo mundo, beleza. Estão até dançando quando a música toca. Não é o que nós vemos? Porque mais para frente você vai ver que o rei Nabucodonosor não frisa a questão do Deus dos judeus. Nós vamos chegar lá. Então, meu irmão, o que nós vemos aqui? Tem gente que não concorda, mas quem não concorda? Nós estamos vendo 3 homens. Quantos judeus tinham lá que foram levados cativo? A nação inteira de Israel está cativa ali em Babilônia. É a nação inteira. Foi levada por Nabucodonosor